bom dia. Estamos no Café Mais Palavra da comunidade Cristã Zona Sul e hoje nós vamos falar sobre o valor da obediência a Deus. Muitas vezes o Senhor nos direciona, nos instrui, nos dá uma ordem, fala conosco e mesmo que a gente não entenda ou não concorde ou fique sem saber o porquê ou o para quê daquilo, o melhor a fazer é obedecer. Eu quero usar um exemplo aqui contrário a isso, para que a gente possa refletir. No texto de 1 Samuel 15, fala assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Às vezes Deus fala conosco e a gente deve perguntar, nossa, mas será? É isso mesmo? Nesse caso foi uma ordem direta, explícita, sem sombra de dúvidas e específica. Mas Saul não obedeceu a Deus. O que Saul fez? Saul ele fez do jeito dele. Ele foi para a batalha, mas ele poupou a vida de Agag, que era o rei dos amalequitas, e ele ainda trouxe os bois, as ovelhas, os jumentos, os cordeiros, como despojo da batalha. Isso fez com que Deus ficasse irado, porque foi uma desobediência de Saul. Aí Samuel vira para Saul e fala assim: olha, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Porque Saul, para consertar, ele resolveu que ele ia fazer sacrifícios para o Senhor, que ele trouxe esses animais para sacrificar ao Senhor. E aí Samuel fala que eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então a gente tem que entender que a gente tem que ter essa obediência a Deus, essa obediência que Jesus teve. E a gente às vezes tem o hábito de fazer do nosso jeito e depois a gente quer consertar também do nosso jeito. A gente, em vez de parar tudo e obedecer ao que o Senhor pediu, a gente faz de um jeito mascarado e depois ainda tem que consertar. Só que Deus fala em Filipenses 2 que nós devemos ser assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, esse é o nosso exemplo. Independente das circunstâncias, o único jeito é o jeito de Deus e não o nosso. Em 1 João fala: sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos, se obedecermos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, que obedece a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, como que a gente tem que obedecer ao Senhor? Seguindo o exemplo de Jesus. Ele é o nosso exemplo. Fazendo como Jesus fez, se esvaziando e se enchendo do Espírito Santo. E como que a gente se enche desse Espírito Santo? Através da leitura da palavra, através da oração, através da comunhão também com os irmãos. Não há outra maneira de obedecer ao Senhor se não for através da sua palavra. E para que a gente conheça a palavra, a gente tem que ter um relacionamento com o Senhor e com o Espírito Santo diário. Então eu desafio você e a mim a fazer isso todos os dias, experimentar, conhecer esse Jesus revelado
em nome de Jesus.